Durante séculos, marinheiros e pescadores compartilharam histórias assustadoras sobre monstros marinhos, capazes de causar arrepios profundos na espinha. Mas e se essas lendas fossem mais reais do que imaginamos? Hoje, vamos explorar algumas das criaturas mais aterrorizantes já emergidas do oceano, seres tão estranhos que fazem qualquer fantasia parecer pálida em comparação. Oh my god. What is that? Imagine isso, em uma praia chamada Champagne, um garoto se depara com algo bizarro. Uma sereia sem vida foi encontrada na areia, com um corpo que combinava escamas de peixe e um rosto coberto por cabelos escuros e espessos. As filmagens de 2011 mostram a criatura deitada imóvel, perfeitamente preservada, sem sinais de ferimentos ou decomposição. Seria possível que correntes oceânicas abruptas ou um desastre natural tenham levado essa criatura até a costa? Este mistério faz qualquer um se perguntar até onde as histórias e a realidade se cruzam quando se trata do desconhecido. O mistério gelado da expedição polar. Em 2021, uma expedição polar na Antártida fez uma descoberta estarrecedora. Uma entidade enigmática, conhecida como Skinwalker. Aprisionada em um bloco de gelo, a criatura tinha uma pele pálida e características vagamente humanas, mas era inegavelmente diferente de qualquer coisa já registrada. Conforme o gelo começou a derreter, algo inacreditável aconteceu. O ser mostrou sinais de vida, embora permanecesse inconsciente. Curiosamente, seu corpo não estava completamente congelado, sugerindo que o bloco de gelo funcionava como uma espécie de câmara de preservação natural, mantendo a criatura em um estado de dormência por sabe-se lá quanto tempo. Isso levanta perguntas intrigantes. Estaria o ser esperando o momento certo para despertar? Seria uma tentativa de escapar, ou até mesmo uma vingança por sua longa prisão no gelo? Há quem acredite que esta criatura poderia ser um guardião antigo, colocado ali por uma civilização perdida para proteger um segredo inestimável. O que realmente aconteceu naquela expedição continua sendo um dos maiores mistérios do continente congelado. O mistério elegante do oceano. O oceano, com sua vastidão e profundidade, sempre foi sinônimo de mistério, beleza e perigo, tornando-se o cenário ideal para lendas como as das sereias. Em 2014, durante uma missão rotineira no Mar Arábico, marinheiros da Marinha de Taiwan testemunharam algo que desafia explicações. A criatura avistada tinha uma parte superior do corpo humanoide e uma metade inferior semelhante a um peixe, evocando a clássica imagem de uma sereia. Ela se movia com elegância, seguindo o fluxo das águas, antes de mudar de direção com graça impecável, sem causar alarde entre os marinheiros. Embora alguns comparassem o ser a animais conhecidos como dugongos ou grandes peixes, os detalhes humanoides observados simplesmente não correspondem a nenhuma espécie marinha documentada. Seu comportamento sereno e a aparente curiosidade em relação ao navio sugerem que poderia estar explorando ou buscando alimento. Seria esta a prova de que há mais sob as ondas do que podemos compreender? A serpente marinha do pescador. Embora o oceano guarde incontáveis segredos, ninguém espera fisgar uma criatura mítica, nem mesmo nos dias de hoje. Mas foi exatamente isso que aconteceu em 2014, quando um pescador no Pacífico puxou algo inacreditável das profundezas, uma gigantesca serpente marinha. Enquanto a criatura era içada para o convés, suas escamas escuras e brilhantes, em tons de preto e marrom, reluziam sob a luz, criando uma visão hipnotizante. Quando a cabeça finalmente emergiu, revelou traços assustadores, uma boca cheia de dentes afiados como agulhas e olhos que pareciam carregar uma intensidade quase sobrenatural. A serpente tinha um comprimento impressionante, rivalizando com o tamanho do próprio iate, e suas escamas eram tão densas e pesadas que até o guindaste lutou para levantá-la. Um encontro raro e assustador que deixou todos a bordo com a certeza de que o oceano ainda é o lar de criaturas além da nossa imaginação. O parasita misterioso do peixe. Uma simples viagem de pesca em família em 2013 transformou-se em um episódio digno de filme de terror.
Durante a pescaria, um homem capturou um peixe, mas o que veio a seguir foi totalmente inesperado. Uma criatura misteriosa, semelhante a um verme, emergiu abruptamente da boca do peixe e começou a rastejar por sua mão. Em pânico, o homem tentou sacudir a criatura, que acabou caindo no convés do barco. O verme se moveu rapidamente, percorrendo o chão do barco antes de desaparecer ao deslizar de volta para o oceano. Parasitas desse tipo geralmente vivem escondidos dentro do sistema digestivo de peixes, ocasionalmente até assumindo o controle de seus hospedeiros. No entanto, a velocidade e os movimentos intencionais dessa criatura a tornaram particularmente intrigante, quase como se tivesse uma consciência própria. Além disso, sua capacidade de sobreviver brevemente fora da água só aumentou o mistério em torno desse encontro surreal. A baleia tentaculada, um encontro surreal. Em 1997, uma descoberta extraordinária deixou a Albânia em choque. Uma gigantesca baleia com tentáculos impressionantes foi encontrada encalhada na costa, atraindo olhares curiosos e perplexos. As filmagens registraram sua cauda maciça, enquanto os tentáculos se moviam de forma inquietante, ainda vivos e contorcendo-se, mesmo após a criatura ter sido lançada à terra. Os tentáculos, que lembravam os de lulas ou polvos gigantes, eram muito maiores do que qualquer coisa conhecida. A estrutura colossal do corpo e a presença desses apêndices sugeriam que poderia ser uma espécie evoluída das profundezas do oceano, adaptada para sobreviver em condições extremas. Especialistas acreditam que a criatura pode ter sido arrastada até a costa por um evento natural, como uma tempestade ou mudanças no ambiente marinho. Seus tentáculos, além de sua aparência intimidante, podem ter servido como ferramentas essenciais para a mobilidade em águas profundas, tornando este encontro um dos mais intrigantes já registrados. O desafio de lidar com baleias encalhadas. Com baleias encalhadas podendo pesar impressionantes 100 toneladas, removê-las é uma operação monumental. Na Indonésia, cenas impressionantes registraram o esforço de mover uma dessas criaturas colossais. Um processo que muitas vezes sobrecarrega até os guindastes mais potentes. Cada detalhe precisa ser cuidadosamente calculado, desde o ângulo certo para içar até a posição ideal para evitar danos ao corpo da baleia ou ao ambiente. Além do esforço logístico, esses eventos geralmente atraem multidões e despertam reações incomuns na fauna local, com necrófagos e aves curiosas se reunindo para explorar. A chegada da baleia à costa é, na maioria das vezes, resultado de causas naturais, como envelhecimento, doenças ou ferimentos. O transporte deve ser realizado com extremo cuidado, já que a decomposição da carcaça pode liberar substâncias prejudiciais no ecossistema marinho. Proteger o ambiente e a própria dignidade da criatura é essencial nesse delicado equilíbrio entre ciência, natureza e logística. A serpente marinha furtiva, um enigma das águas. Em um dia tranquilo na praia Palm Cove, um homem relaxava quando avistou algo impressionante. Uma criatura gigantesca deslizando silenciosamente para a água. O avistamento, intrigante e diferente de qualquer mamífero marinho conhecido, logo foi registrado por outros em um barco próximo. O que eles testemunharam parecia ser nada menos que a lendária serpente marinha. Apesar de seu tamanho colossal, as águas ao redor permaneciam estranhamente calmas. Um detalhe incomum para uma criatura tão grande. Isso sugeria que a serpente se movia furtivamente, talvez logo abaixo da superfície, parcialmente escondida de olhares curiosos. Seu movimento ondulante e poderoso era completamente diferente do de qualquer animal marinho conhecido, reforçando sua aura mítica. O comportamento da criatura parecia guiado por instinto, mas suas súbitas aparições e desaparecimentos indicavam uma conexão peculiar com o ambiente, quase como se estivesse reagindo a algo específico. Seu tamanho imponente e o mistério que a envolve continuam a desafiar nossa compreensão dos segredos ocultos nas profundezas do oceano. O enigma do híbrido aquático.
No condado de Wayne, uma filmagem peculiar capturou um avistamento que parece desafiar as regras da natureza. Um animal que combina características de um elefante e um peixe. Gravado por um jovem curioso, o ser possuía uma tromba pequena, duas presas delicadas e um rosto que lembrava claramente um elefante, mas com uma pele e corpo que se assemelhavam surpreendentemente aos de uma criatura marinha. O vídeo mostra o animal movendo-se lentamente, aparentando estar fraco, talvez desorientado ou até doente. Sua presença incomum pode ser explicada por mudanças drásticas no ambiente, como poluição ou perturbação de seu habitat natural. Outra hipótese sugere que correntes submarinas poderiam tê-lo levado a águas rasas, expondo-o a um mundo para o qual não estava adaptado. Seja qual for a explicação, este híbrido intrigante deixa uma pergunta no ar. Seria este um exemplo raro de adaptação extrema ou resultado de forças ainda desconhecidas moldando as criaturas do planeta? O mistério permanece tão profundo quanto as águas de onde ele veio. A surpreendente aparição pré-histórica. Em 2019, uma praia em Singapura tornou-se palco de um encontro extraordinário. Uma criatura marinha que parecia ter saído diretamente da era pré-histórica. O que começou como um passeio comum à beira-mar rapidamente se transformou em uma experiência surreal quando a misteriosa criatura foi encontrada encalhada na areia, com um corpo incrivelmente bem preservado, algo raro para animais marinhos expostos aos elementos implacáveis. A criatura deixou todos intrigados. Alguns especialistas sugeriram que poderia ser um habitante das profundezas, pertencente a uma linhagem antiga, talvez até relacionado ao lendário plesiosauro, uma espécie extinta há milhões de anos. Acredita-se que a criatura tenha sucumbido a causas naturais, como idade avançada, ferimentos ou mudanças ambientais, sendo eventualmente carregada pelas correntes até a costa. Sua descoberta reacende o fascínio pelas profundezas inexploradas do oceano, um lembrete de que nosso planeta ainda guarda segredos de épocas remotas. O gigantismo das profundezas marinhas. Durante uma expedição no Oceano Pacífico, uma tripulação fez uma descoberta que os deixou completamente atônitos. Um monstro marinho de proporções colossais, nunca antes visto. A criatura, com a aparência de uma enorme lagosta, se esticava mais alto que um homem comum, suas longas e finas pernas se estendendo pelo convés do navio. O tamanho impressionante dessa criatura pode ser atribuído a um fenômeno conhecido como gigantismo marinho, onde espécies que habitam regiões de alta pressão e pouca luz acabam crescendo para dimensões extraordinárias. Alguns especialistas acreditam que essa criatura possa ser um descendente de antigas espécies de crustáceos que antes se pensava estar extintas, mas que encontraram um nicho para sobreviver nas profundezas isoladas do Pacífico. Outros sugerem que se trate de uma nova espécie completamente adaptada a viver em ecossistemas desconhecidos, como as profundezas das trincheiras do Pacífico, incluindo a famosa Fossa das Marianas. O mistério que envolve essa descoberta abre novas possibilidades sobre as criaturas que ainda habitam os cantos mais remotos de nosso planeta. Se você também ficou intrigado e quer saber mais sobre o que o mar ainda esconde, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E lembre-se, no oceano, o que é visível na superfície pode ser apenas o começo. O verdadeiro enigma está nas profundezas.